Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os controllers, como é que eles funcionam, tá? Inclusive a gente vai testar algumas rotas, testar algumas coisas de parâmetros. A gente precisa entender como é que funciona a recepção de parâmetros através de uma rota GET, POST, né? Dependendo aí do verbo, qual o verbo que seja, mas entender como é que isso funciona dentro de uma aplicação Phoenix, tá bom? Então a gente vai criar aqui uma aplicação. Eu gosto de criar aplicações do zero, até para você conseguir, dentro desse mesmo vídeo, entender o fluxo todo, né? Não ficar com vídeos pela metade ali, tá bom? Então a gente vai criar uma aplicação aqui bem simples, tá? Então é mix phx new elixir 4. Esse aqui é o vídeo 4. E a gente não vai colocar o Ecto ainda. O Ecto é banco de dados. A gente não vai ter banco de dados nessas aplicações, porque o propósito desse vídeo é mostrar como é que funciona a recepção, né? Como é que funciona o recebimento de parâmetros através de uma rota, tá bom? Isso usando o controller, obviamente. Então eu vou instalar aqui as dependências. Eu vou dar um pequeno corte nessa parte e aí já pega depois que está tudo configurado. Beleza, configurou aqui, a gente vai entrar na pasta com code, tá? A gente vai acessar essa pasta Elixir 4 que tem a nossa aplicação com o VS Code e aí começar a trabalhar com ele. Vou fechar esse terminal. Muito bem, vou aumentar aqui para você conseguir enxergar. E a gente tem aquela aplicação basicona que a gente já viu e a gente roda aqui. Eu usei o atalho, tá? Ctrl Shift crase e aí ele abre o terminal aqui embaixo e a gente roda aqui o ix-s mix phx.server para ele executar a nossa aplicação. Lembra que ele dá um warning aqui por conta desse get test, eu vou tirar para a gente não ter esse warning novamente aqui, tá? Então vou só fazer isso aqui e rodar de novo. Beleza, rodou. Então a gente tem nossa aplicação. Eu vou abrir o Brave e rodar no localhost 4000. Pronto, a nossa aplicação que a gente já conhece. Só que eu vou utilizar um programa aqui a mais para a gente fazer alguns outros testes, porque agora, nesse vídeo, a gente vai validar o que? A gente vai verificar o que? A gente vai estudar o que? A gente vai estudar como é que funciona o controller. Especificamente, como é que funciona um action dentro de um controller. O que é um action? Antes de mais nada, eu vou abrir o Insomnia, né, que é um programa que eu utilizo para fazer requisições na minha aplicação e validar funcionalidade, tá? Então eu vou abrir aqui o Insomnia. Beleza, daí o Insomnia abriu e esse Insomnia está atualizado. Interessante essa versão, não tinha visto essa versão ainda. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova coleção. Uma coleção aqui, Elixir 4, que é a minha aplicação aqui, tá? Beleza? Vou colocar isso aqui na tela 3 aqui, porque a tela 2 está sendo utilizada para gravar. Então, só para a gente ter separado aqui. Legal. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês verem melhor isso aqui. Zoom in, Ctrl mais. Pronto. Dá para ver? Espero que sim. Beleza. Então, aqui no meu VS Code aqui, eu executei localhost 4000. Se eu abrir aqui na minha tela 4 e botar o Brave, né, localhost 4000, ele vai expor o meu site. E se eu utilizasse então o localhost 4000 dentro do Insomnia, certo? O que difere o Insomnia de um navegador? O Insomnia, ele não é um navegador, tá? O Insomnia, ele é uma ferramenta que eu utilizo para realizar requisições. E daí eu posso utilizar o localhost, mas eu tenho que dizer qual é o verbo que eu vou utilizar para chamar esse endereço, tá? Então, numa aplicação que tem como saída um endereço, né? Esse endereço é um HTTP, né? Aqui não aparece, tá? Mas é como se tivesse assim, ó, HTTP //localhost 4000. Não aparece porque o Brave ele omite, tá? Essa informação aqui, porque é desnecessário de fato. E no Insomnia a gente vai ver que isso ele tem que ser muito bem explícito para a gente, tá? Então vamos fazer o seguinte, só recapitulando, eu vou utilizar o Insomnia para a gente conseguir validar e testar algumas rotas.
O que são rotas? Já falei no vídeo anterior, está aqui dentro do Elixir 4_web router. Rotas são isso aqui que a gente define dentro desse arquivo de router, né? É o get barra, é uma rota que roda no verbo get. Então, todo o site que a gente abre aqui, né, com esse endereço, ele está abrindo no verbo get. Essa questão de verbos a gente vai ver no próximo vídeo quando a gente falar de API JSON, né, e HTTP, né, a gente vai entender um pouco mais como é que funcionam os verbos. Então, em API JSON, os verbos são muito mais claros e evidentes, tá bom? Então, voltando para o Elixir, né, voltando para o Phoenix, a gente tem uma definição de rota da seguinte forma: o verbo, né, que é uma função aqui, tá? A rota, né, o path, né, que vai rodar, o meu controller e o meu action, que na realidade é uma função, mas como é uma função que vai executar dentro, né, que ele vai executar para devolver uma resposta para o usuário final, a gente chama de action. Ou seja, se é uma rota que faz alguma coisa e devolve, então essa função dentro do módulo page controller é um action, tá bom? Vamos agora para o Insomnia e ver essa rota sendo chamada, tá? Deixa eu fazer o seguinte, tela 3, vamos criar aqui uma rota HTTP request. O verbo get, está aqui em cima, ó, get, tem vários verbos. Isso aqui é de uma, não é de uma API JSON, tá? JSON, mas ela é útil para a API JSON. Esses verbos é do HTTP, tá bom? É disponibilizados pelo protocolo HTTP que expõe a nossa aplicação, tá? Então vamos lá. Verbo get, e qual é a rota que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o localhost 4000. Vou copiar daqui só para facilitar aqui a vida. Pronto, ele já vem, ó, HTTP, né, que é o protocolo, né, // o meu host, que é onde vai estar o meu serviço, a minha porta, que o meu serviço está expondo dados pela porta 4000, né, e aí eu vou, qual é o path? O path é o barra. Então, se eu fizer um send aqui, ele vai me devolver a mesma informação, que é um HTML montado. Deixa eu ver se tem uma outra forma de devolver. Tem, source code. Ó, ele me devolve o HTML, mas como o navegador ele entende um código HTML, ele já monta na tela o próprio HTML. Mas isso aqui é o que ele devolve. Ele devolve um HTML montado, tá bom? O Insomnia também ele monta como HTML e devolve já visualmente montado, né? Mas eu consigo também devolver só o código fonte ali da nossa página. Então isso aqui é o código fonte, é exatamente lá no 1, né? Exatamente aqui no Elixir Web Templates, o page, né? Que ele tá entregando, ó, tá bom? Então é isso que ele está entregando. E aí o Insomnia consegue ver claramente o que ele está entregando, mas também consegue ver bonitinho como é que ele está entregando a coisa. Tá? Beleza? Então, isso aí entendido, né? Entendido que eu estou utilizando o verbo get para fazer uma requisição. Se eu utilizasse o verbo post, ele ia trazer essa informação? Será que ele ia trazer essa informação? Vamos, antes de rodar aqui o comando, vamos ver se ele ia trazer informação aqui através do nosso código, né? Por que eu estou trazendo vocês para cá? Para primeiro visualizar e depois executar, certo? Então, vamos nos habituar a primeiro visualizar a coisa antes de executar, né? Tentar executar o código na nossa cabeça. Então, dentro da fonte, aqui dentro do nosso arquivo router, a gente tem uma página, né? uma informação, né? Temos uma função que ele vai ser executada quando eu cair no path barra e usando o verbo get. Então, para o verbo post, a gente não tem nada. Então, o que vai acontecer? Vai dar um not found. No mínimo, vai dar um not found, né? É isso que se espera, baseado na nossa análise aqui do código. Vamos rodar para ver o que vai acontecer. Deu not found. Não existe post para barra, tá bom? Só existe um get para barra e get para outras páginas ali padrão, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um post para o barra? Vamos fazer um post para o barra. Esse post para o barra, ele vai simplesmente fazer a mesma coisa, tá? Só vou mudar o verbo aqui na frente, ó, post, tá? Então ele vai
seu path barra, né, vai chamar a função index dentro do page controller. Salvei, ele poderia recompilar aqui, mas ele vai recompilar sozinho quando eu chamar lá antes de executar, né? Faz parte ali do code reload na realidade do Elixir, tá? Do Phoenix. Vamos executar. Beleza, ele simplesmente deu um erro. Ele não devolveu a mesma coisa porque não tem algumas informações dentro desse post, né? Essas informações aqui, elas estão definidas aonde? Só para a gente entender, né? Estão definidas no pipeline, coisa que a gente falou anteriormente, ó. É o protect from forgery e o put secure browser headers. Então, como a gente está utilizando o método post, ele espera que esse post ele esteja seguro, né? Ele esteja sendo enviado também dentro do post, né? Como um parâmetro obrigatório, voltando lá, como parâmetro obrigatório o CSRF, né? Tá aqui o CSRF token. Então ele espera que a gente esteja enviando isso aqui para um post dentro do Phoenix. Então é uma garantia que o Phoenix dá para a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um nosso novo pipeline sem isso, tá? Vou copiar e colar. Vou chamar de browser insecure. Insecure por quê? Porque eu vou tirar a garantia aqui e vou tirar essa garantia aqui também. Vou deixar só os outros. E aí eu vou criar um novo escopo aqui, que é o browser insecure. E vou deixar só o post aqui dentro e vou tirar o post daqui, porque pela ordem o post seria chamado aqui primeiro e aí ia dar o mesmo problema. Salvei, vamos executar agora. Agora deu, certo? Só que estou no método post, ele abriu a página, né? Ele não tem mais aquela garantia de segurança porque eu tirei e funciona numa boa, certo? Beleza? Beleza. Então entendemos como é que funciona o método get, como é que funciona o post, mais ou menos entendendo os verbos, porque na prática a gente vai entender melhor, quando estiver falando de API JSON no próximo vídeo. Mas tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é o fundamento desse vídeo, que é como trabalhar com parâmetros dentro do page controller, dentro de um index, dentro de um action, né? Ou seja, a partir do momento que essa função é chamada dentro do page controller, que está ligado a uma rota, eu vou chamar isso aqui de action. É assim que a comunidade chama, né? É assim que a documentação do Phoenix chama, e é assim que a gente vai chamar, até para a gente também ter essa cultura aí, né? E fortalecer essa cultura aí dentro. Então, dentro do controller, page controller, eu tenho um index, isso aqui é um action, tá bom? Então eu vou copiar esse meu action e vou dizer que esse aqui é um index post, tá bom? Index post. E bem no router eu vou dizer que esse post aqui vai ser um novo action index post, beleza? Salvei e ao invés de render, ou seja, ele não vai mais renderizar uma página HTML, ele vai me devolver um JSON. Um JSON, certo? Vai devolver um JSON que vai devolver o que? Sucesso true. É só isso que ele vai fazer. Então eu vou recompilar aqui, não precisa porque ele já recompila antes de chamar a rota, né? Mas eu vou fazer isso. Eu gosto de ver o ok aqui, tá? Eu gosto de ver se não tem erro no código que eu fiz, né? Ao invés de chamar direto, eu gosto de compilar e ver se não tem erro no código. Então, vamos na página 3, vamos executar o mesmo post, né? Ele não vai devolver mais aquela HTML, vai devolver um JSON, né? Um JSON, que é um acrônimo para JavaScript Object Notation, tá? Então ele devolve esse tipo de informação que se a gente viu em Elixir, basicamente é um mapa, tá? Mas é um JSON, é um JavaScript Object Notation e é muito semelhante a um mapa. Então ele me devolve essa informação. O que eu quero mostrar aqui, mais uma coisa, é o seguinte: como é que funciona o recebimento de parâmetros, o recebimento de informação através de uma rota, né? A gente pode utilizar um get também e pode utilizar um post, né? Eu vou fazer o seguinte, mais uma vez, eu vou criar uma outra rota, vou chamar de index get, tá? Na verdade vou botar params get, nome da minha rota, do meu action aqui, que eu vou criar uma nova rota aqui também, que vai ser um get aqui, get params.
e params get. E recompilo para ver se é tudo certo, beleza. E eu vou criar aqui uma nova função, uma nova request aqui, só para ter duas requests organizadas. Isso aqui eu vou chamar de index get. E aqui é um get e eu vou params, né? Barra params é o nosso novo path, barra params. Ele vai me devolver o que? Success true. Vamos falar agora de parâmetros. Então, se eu quero enviar um parâmetro no post, eu envio parâmetros no body, certo? Body, bem aqui no Insomnia ele tem muitas opções, eu vou escolher JSON, porque eu vou enviar um parâmetro do tipo JSON, né? Ou seja, nesse formato eu vou pegar isso aqui, copiar e colar aqui, simplesmente vou botar parâmetro, eu vou botar meu nome, tá bom? Ou seja, eu estou enviando um parâmetro do tipo JSON para esse post. Vamos enviar. O que aconteceu? Nada. Mas aqui internamente, o que aconteceu? Eu tenho um parâmetro, que é o parâmetro meu nome. Então, como é que eu consigo obter ou pegar esse parâmetro que eu enviei para essa rota post aqui? Lá em index post, eu consigo obter o parâmetro através desse argumento de função params. Vamos ver. Vou tirar aqui o underline para esse argumento ficar visível para mim, né? Acessível na verdade. E vou dar um IO inspect e vou observar o que chega aqui dentro, tá bom? Vamos recompilar, vamos executar de novo. Executei, não aconteceu nada, mas o que chegou? Opa, chegou um mapa que tem uma chave, que é o nome parâmetro, e tem um valor, que é o nome, meu nome. Então, eu consigo pegar essa informação aqui e trabalhar com ela. Agora, eu sei que aqui dentro vou ter um parâmetro, porque esse parâmetro ele foi enviado por este JSON. Então, eu consigo, e o foco para a gente agora é entender que eu consigo obter os parâmetros através desse argumento da função. Ou seja, a minha conexão, params é os parâmetros que eu recebo da minha conexão, tá? Então, dentro do Phoenix, existe um plug, por assim dizer, que ele mapeia essas informações, onde estão os parâmetros, e joga aqui para dentro, para facilitar a gente, né? Para a gente conseguir receber mais facilmente esses parâmetros, tá bom? Então, aqui no index post, meus parâmetros, eu tenho o parâmetro, né? Vou chamar de x, e aqui eu vou chamar de x para não confundir, ou melhor, nome, né? Nome, vou chamar de name, e vou chamar de fulano, e eu vou aqui chamar de name, beleza? Enviando, né? Enviando a requisição. Então agora eu tenho fulano aqui. Um detalhe importante é que todo parâmetro que chega aqui, ele é do tipo, a chave é do tipo um string, tá? Não átomo, é string, tá bom? Isso aqui a gente vai falar um pouco depois porque que é assim. Mas entenda que todos os parâmetros que eu enviar para minha requisição vão estar aqui. No get eu também tenho parâmetros? Tenho parâmetros. Eu vou até fazer o seguinte, copiar esse aqui, o IO inspect, jogar aqui no get, né, na minha função de get, e tirar o underline de params, pronto. Minha função vai observar todo o parâmetro que chega. No get, numa rota get, eu tenho parâmetros em body? Não, eu não tenho parâmetros em body. É diferente. Eu até chamei de index get aqui, né? Index post, né? Post. Nessa rota que tem um post, os meus parâmetros eles são enviados pelo body, tá? Eu posso usar de outra forma também, mas prioritariamente eu tenho o body onde eu posso enviar parâmetros. No get eu não vou ter um body, eu não tenho essa possibilidade. Então, onde é que vão os meus parâmetros? Vão no query, né? O que é parâmetros que vão no query? Por exemplo, são parâmetros que eu coloco o interrogação e coloco nome, melhor name, igual fulano, certo? Então, agora eu tenho os meus parâmetros no query, certo? O fato de eu ter parâmetros no query
faz com que esses parâmetros estejam disponíveis. Eu vou dar um send agora, tá? Ele rodou a minha rota. Então, o fato de eu ter parâmetros no query faz com que eles estejam disponíveis como parâmetros também. Cadê? Aqui, ó, parâmetros também. Então, esses parâmetros aqui dessa função, né, dos actions, esses parâmetros dos actions, ele recebe tanto parâmetros que vão pelo body quanto os parâmetros que vão pela query, tá bom? Então, aqui nos parâmetros aqui dessa rota, desse action aqui, eu tenho os parâmetros que foram pelo query aqui, parâmetros. Então, eu tenho parâmetros do body e parâmetros do query. Então, o Phoenix ele faz isso pra gente, ele deixa tudo, e deixa explícito pra gente onde é que ficam os parâmetros e a gente consegue trabalhar dessa maneira, tá? Porque que no Insomnia a gente tem um aba query aqui, se eu podia colocar diretamente aqui, porque esses parâmetros que estão aqui no path, tá? Que estão no path, ele tem que ser codificado para que não tenha espaços, não tenha caracteres estranhos. Então, se eu coloco aqui, ó, só o detalhe, ó, tá vendo? Ele tá aqui. Esse aqui é a rota como ela é chamada, né? Então, se eu tiro aqui, vou tirar daqui, ó, e botar aqui, ó, name, fulano. Agora, se eu coloco fulano de tal, olha o que aconteceu. Ele codificou a minha informação, porque não posso ter espaços aqui dentro do query. Então o Insomnia ele faz isso para a gente, só a nível de teste, né, para facilitar um pouco, né? Mas a gente sempre tem que chamar, se for colocar parâmetros em query, tem que estar atento a esses detalhes de codificação, tá? Eu vou enviar request, você vai ver que o Elixir, o Phoenix, na realidade, ele já faz a decodificação para a gente e já devolve a informação como a gente quer, como a gente tem que trabalhar. Então, basicamente é isso, é entender que os meus actions, ele tem uma conexão, como a gente já falou em vídeos anteriores, e agora a gente trabalhou com os parâmetros, entendeu que os parâmetros, ele tá aqui, tanto os parâmetros que vêm do body, em um post, por exemplo, né, que vem do body, aqui é o body, tá? Isso aqui é o body, é o corpo da minha requisição, e eu tenho o corpo em métodos ou verbo post e também em outros verbos que a gente vai ver no próximo vídeo. E get eu não tenho body, eu só tenho query params, tá bom? E aí como query params eu tenho essa aba aqui dentro do Insomnia que eu consigo colocar informações e ele já codifica pra gente. Se não, eu vou poder colocar, se eu não quiser utilizar isso, né, eu posso colocar diretamente interrogação e aí já coloco a variável como eu tinha colocado anteriormente, né? E aí eu posso fazer dessa forma e ele vai entregar os parâmetros também, e o Elixir, o Phoenix, se encarrega de colocar todos os parâmetros em parâmetros, e aí eu consigo acessar de uma maneira única todos os parâmetros. Só um último detalhe, eu vou pegar os parâmetros e devolver aqui no meu resultado, tá? Em vez de eu devolver success true, eu vou devolver parâmetros. Só com a questão de a gente validar o último detalhe, tá? Eu vou tirar os IO inspect aqui, recompilar e vamos executar aqui a nossa função paramos get primeiro, que é um get, ele vai devolver, ó, o que foi para lá, né? Ele devolve, tá bom? Aqui igualmente, e no post também ele vai devolver o name fulano, porque é o que a gente enviou no body, tá bom? Então o vídeo foi esse, né, para mostrar para vocês como é que funcionam os actions. Espero que tenham gostado, né? Curta esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, né? Compartilhe o vídeo com pessoas que estejam aprendendo esse tipo de conteúdo, e até o próximo vídeo, que vamos falar ali de uma API JSON, de todos os verbos, né? Pelo menos os principais, né? Para que uma API JSON funcione de uma maneira mais correta e mais adequada. Então até o próximo vídeo e nos vemos lá.